presidente Lula sancionou a lei que combate a adultização de crianças e adolescentes nas redes sociais. A gente vai falar sobre esse assunto e recebemos aqui a doutora Larissa, que é advogada, especialista em Direito Digital, LGPD. Ótimo dia, que bom recebê-la aqui na Jovem Pan. Um assunto muito importante e que me chamou a atenção, inclusive, porque a gente tem um Congresso Nacional cheio, são vários parlamentares, tanto na Câmara quanto no Senado, recebem muito dinheiro para tentar fazer com que a nossa vida seja melhor, mas foi necessário um influencer fazer um vídeo para chegarmos a essa discussão. Ótima tarde, doutora. Olá, Bruno. Boa tarde a todos os ouvintes aqui da Jovem Pan, da Fast News. Para mim é um prazer estar aqui nessa hora do almoço, né? Para poder falar sobre um tema que afeta todas as famílias, direto ou indiretamente. E sim, né? Infelizmente tivemos que ter um youtuber para trazer à tona muitas questões que há muito tempo já estavam saindo, né? Sendo discutidas, mas para poder realmente tirar do papel e colocar uma legislação mais eficiente, com mais proteção, olhando sempre o melhor interesse das crianças e dos adolescentes. Então foi sim um passo extremamente importante e colocou o Brasil à frente de muitos outros países em relação a essa proteção dos menores. Eu vou chamar na conversa também o nosso especialista aqui, o Rodolfo Maris, que está com a gente. Faz uma pergunta à senhora agora. Doutora, vou me colocar aqui na condição de pai, tá? De duas meninas. Essa lei deveria ter a inclusão da monetização. E eu não fiquei feliz, de fato, com essa lei por um todo. Fiquei feliz por ter saído a lei, mas faltou alguma coisa nessas leis, principalmente nessa lei. Olha só, coloco para a senhora uma situação. A porcentagem de adultos que colocam seus filhos para trabalhar na internet a fim de monetizar é muito grande. De que forma que nós poderíamos combater isso, já que essa questão não foi acrescentada ao texto, a essa lei? Nossa, que grande reflexão, viu, Rodolfo, que é a questão do trabalho infantil, né? Apesar de não ter sido mencionada na própria legislação, nós já temos decisões, principalmente aqui do Tribunal de Trabalho do Estado de São Paulo, já teve uma decisão falando sobre essa proibição do menor. A proibição do menor, ela já é estabelecida no próprio ECA, né, de 1990, ou seja, 35 anos depois, em tese veio uma atualização dessa legislação. Mas, então, como eu mencionei, o ECA já traz, né, essa proibição do trabalho infantil, salvo algumas questões. E essa obrigação não precisava ser repetida numa nova legislação. É que a gente precisa que as autoridades elas estejam com maior poder de fiscalização, estejam mais atentas a essas questões de trabalho infantil, porque acaba sendo um trabalho infantil, e que muito bem pontuou a juíza da vara do trabalho, mencionando que precisa de autorização para o trabalho também no ambiente online. Então, respondendo a sua pergunta, apesar de não estar mencionada nessa própria legislação, o ECA já trazia essa obrigação, essa proibição do trabalho infantil, que se estende também ao ambiente online e precisa a autorização dos pais, precisa autorização, né, para que os menores possam trabalhar também no ambiente online. Então, é essa necessidade que nós precisamos trazer à tona, né, falar mais sobre isso, é que as autoridades estejam atentas a essas crianças que estão trabalhando de uma maneira errada, né, sem a supervisão e a autorização de um órgão competente. A gente viu que ficou, inclusive, acertado, estabelecido, que haverá um valor de multa que chega até 50 milhões de reais. É um número alto, mas isso para aquela plataforma que não respeitar. Agora, como fica sobre essa responsabilização, sobre esse adulto que é responsável por esse adolescente, por essa criança que acaba autorizando que ele faça esse tipo de conteúdo? De que forma responsabilizá-lo? O adulto ele responde, né, diretamente pelo menor, né? Então isso é dever de todos nós. A própria Constituição traz que é dever de toda a coletividade. Então tanto vizinho, escola, amigo, parente,
todo mundo tem o dever de olhar pelas crianças e os adolescentes, e mais ainda os próprios pais. E aí a gente também tem a questão de poder reportar esses assuntos ao próprio Conselho Tutelar, considerando que esse menor não está tendo uma proteção ou um cuidado que deveria ter, né? As plataformas, por si, a lei ela obriga que tenha acesso a várias ferramentas, né, que esteja interligada às contas dos pais, para que tenha o controle parental do uso, né, a utilização pelo menor desses sites ou aplicativos em si. Então, a ferramenta ela tem que disponibilizar aos pais um controle para poder ter acesso à efetivação daquilo que está acontecendo, duração de tempo aplicativo ou de todas as outras ferramentas. Então, elas vão ter que adaptar o sistema delas para que ofereça aos pais ferramentas necessárias e eficientes para que eles façam esse controle parental na utilização das crianças. E aí, cabe a nós todos, como adultos, né, e responsáveis, por zelar pelo melhor interesse da criança e do adolescente, podendo sim haver até a questão do Conselho Tutelar para também fiscalizar essa efetividade desse controle dentro do ambiente online. Rodolfo? Pois não. O Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 17, fala sobre a inviolabilidade das imagens, né, e o direito da criança. Só que esse texto do ECA não está um pouco ultrapassado, doutora, porque há tempo nós atentávamos somente às fotos, o que seria postado nas redes sociais, mas surgiu um fenômeno aí há mais de 17 anos, que é o YouTube. E no YouTube, crianças vêm ganhando cada vez mais espaços. Sabemos que há pouco tempo atrás, há pouco tempo atrás, o conteúdo infantil é quem monetizava mais. Ou seja, ganhava muito mais dinheiro aquele que postava conteúdos infantis. Uma criança, o seu filho brincando com um brinquedinho, o seu filho empinando um pipa, o seu filho de alguma forma fazendo alguma tarefa. Isso chamava a atenção de outras crianças, o que deixava o YouTube cada vez mais carregado e a monetização acontecia. Só que essas crianças não se filmavam, quem filmava eram os próprios pais. E aí, sobre essa ótica, não tem que ter alguma implementação na lei, sobretudo no artigo 17 do ECA, em relação a essa ótica agora do YouTube? Então, mas a questão é que o consentimento dos pais, ele trata tanto na própria legislação, quanto na questão da Lei Geral de Proteção de Dados, que para tratamento de dados de menores, o responsável tem que dar o consentimento para esse tipo de tratamento de imagem, né? Então, esse é um assunto que interliga com a Lei Geral de Proteção de Dados, mas a própria legislação, ela menciona sobre o consentimento dado pelos pais ou responsáveis para a criança fazer esse tipo de uso. Então, além, né, daquela questão que eu já mencionei, sobre a autorização, né, de poder divulgar a imagem para a questão de trabalho, né, que acaba sendo entre aspas, trabalho desse menor, a utilização dessa imagem, a plataforma deverá ter mecanismos para que seja dado o consentimento do responsável para poder autorizar, né, ou para poder tratar esses dados dessa imagem desse menor. Então, não precisa estar expressamente no artigo 17, considerando que ela já trouxe essa obrigação de consentimento da própria ferramenta de solicitar aos pais quando o tratamento de dados de menores, tanto pela legislação de proteção de dados, quanto pela nova legislação pelo ECA Digital. Então, esse consentimento ele tem que ser expresso, explícito, inequívoco, ou seja, não pode estar vinculado a outro tipo de autorização. Ele tem que ser exatamente para a questão de utilização da imagem desse menor. Só que parênteses, a gente também tem que fazer, Rodolfo, é que a própria legislação, ela trouxe a proibição de tratar dados, né, de uma maneira de perfilamento, ou a própria questão de algoritmos direcionado para fins de análise comportamental para direcionar publicidade. Então, esse tipo de conteúdo também, que vem muito atrelado à publicidade, né? Um youtuber, ele traz algum tipo de conteúdo para fins publicitários, a própria ferramenta ela vai ter que fazer uma análise para não direcionar esse tipo de conteúdo para o menor. Então, a ferramenta, eles vão ter, né, apesar de a presidência sancionou 6 meses agora, né, por meio de uma medida provisória,
ao invés de 1 ano, conforme trazia a legislação, eles vão ter que correr bastante, né, para ajustar essas ferramentas internas para poder possibilitar que isso aconteça, esse consentimento, essa análise e esse não perfilamento comportamental ou até questão de conteúdo mesmo, de publicidade, não vai poder acontecer. Então, isso já está sendo proibido pela própria legislação. E aí, essa importante discussão de uma medida provisória que dura 6 meses, não tenha dúvida que ela só será discutida no último dia antes de vencer, viu, doutora? É sempre assim, medida no Congresso Nacional, MP, é sempre na última hora. E aí não fica o que nós esperávamos e a resposta é, de fato, o tempo está muito cheio, a agenda foi bem corrida aqui no Congresso. Muito obrigado à senhora por conversar com a Jovem Pan, uma entrevista esclarecedora, não é, Rodolfo? Acho que nos ajuda a entender muito bem este cenário. Parabéns, doutora. Muito obrigado pelo seu tempo, por participar conosco aqui do Fast News. Eu que agradeço o convite, né, por poder trazer conhecimento para a população e cuidar cada vez mais desses nossos menores também no ambiente online. Então, fico à disposição e tenham todos um excelente final de semana. Ótimo final de semana, a gente volta a conversar logo mais. 1h15, seguimos